E não é bem assim as coisas. Ser cristão é você conhecer a Deus. Olha, escuta isso. Ser cristão é você conhecer a Deus. Você conhece a Cristo através da palavra. E aquilo que você agora conheceu, você absorveu para a sua vida, e você passa então a praticar. Isso é ser cristão. O fato em si de ir para a igreja não me dá o direito de participar das benéfias de Deus. O fato de eu ir para a igreja e eu ostentar que eu sou um cristão, não me dá o direito de ser abençoado por Deus. Está entendendo? Porque a igreja está com a porta aberta, pode entrar qualquer um. Pode entrar qualquer um, irmão. Existe até piadas com a igreja aberta. E às vezes a piada acaba sendo pesada, né? Porque já estamos tratando de algo sacro. E nós estamos introduzindo em algo que é espiritual, aquilo que acaba sendo chulo, e acaba se falando, né? O cachorro entrou na igreja. Isso acaba sendo uma baixaria, piadas desse cunho, entendeu, irmão? Então, até piada se faz, de que o cachorro entrou na igreja, o papagaio entrou na igreja. Então, qualquer um de nós entramos na igreja, irmão, e o fato de entrarmos na igreja, às vezes acende na mente da pessoa, vou ser abençoado. Não, vou ser abençoado sim. Não é se eu entrei na igreja, é se a palavra entrou na minha vida. Se a palavra entrou na minha vida e eu permaneço nessa palavra, eu pratico essa palavra, então eu serei abençoado. Amém? Vocês estão comigo aqui em nome de Jesus, meus irmãos? E aí, vivendo esse entendimento, eu vou me deparar com muitos ensinamentos a respeito de como me comportar, de como me vestir. Nós não estamos falando aqui agora sobre, eu não entrei no departamento sobre uso e costume, mas eu aprendo na Bíblia que eu tenho que me portar com decência. Então a vulgaridade, eu vou aprendendo na igreja, eu vou aprendendo como cristão, eu vou aprendendo que a vulgaridade não faz parte de mim. Eu vou aprendendo que eu não posso ser um homem, uma mulher lascivo. Eu não posso ser sensual. Então a mulher que antes não tinha um cuidado com uma roupa mais sensual, a mulher agora tem que ter esse cuidado, tem que ter essa mentalidade. A jovem que antes vestia uma saia ou um vestido e não se atentava ao tamanho dessa vestimenta, essa jovem, essa mulher, ela tem que tomar esse cuidado, porque nós não estamos mais nos vestindo para nós, mas nós vestimos para o nosso Deus, para o nosso Senhor, e nós homens também. Nós também devemos tomar cuidados. Então, os cuidados da Bíblia, são muitos. Fala sobre vestimenta, nós não pregamos aqui sobre isso. Nós só falamos sobre a questão da decência. Isso tem que ter. Eu não preciso estipular a roupa de ninguém, nem eu, nem o pastor Sidney, a direção da igreja. Esse não é o nosso intuito aqui. Nós vamos pregar sobre o reino do céu. Mas a Bíblia fala claramente sobre a ordem e decência. Não somente no culto, mas aí fora na rua, no dia a dia. Então a Bíblia nos ensina sobre como se vestir, a Bíblia nos ensina como se comportar. A palavra de Deus, à medida que eu sou exposto à palavra de Deus, a palavra de Deus ajusta até o nosso dialeto, a nossa conversa. A palavra de Deus ajusta até a nossa fala. Por exemplo, de repente eu saí da minha boca xingamentos, palavras torpes, de baixo escalão. Automaticamente a palavra me constrange agora a não falar mais dessa forma, porque senão eu vou estar desagradando o Espírito Santo. Então você vê, irmão, que existe muito ensinamento dentro da Bíblia. Eu estou dando alguns exemplos, são muitos, né? A Bíblia nos manda orar, nos ensina a orar, nos ensina a vigiar, tomar cuidado. E eu quero falar alguma coisa aqui a respeito de profetizar. Eu quero falar aqui a respeito hoje, passar o entendimento para a igreja, para que nós possamos fazer uso disso, sobre profetizar, entender um pouco o que é isso. É como nós já pregamos, o pastor Sidney já falou, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro, liberando palavras, assim como se fosse acontecer.
Não é bem assim. Vamos passar algum entendimento para a igreja aqui hoje. Você vê que existe um poder sim, que é liberado por palavras. A Bíblia mostra isso. Quero passar essa ferramenta para a igreja, mas existe uma condição para isso. Amém? Primeiramente, meus irmãos, vocês que estão com a sua Bíblia aí, por gentileza, nós vamos abrir no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, quando a Bíblia fala sobre os dons espirituais. Vocês vão abrir comigo aí, em 1 Coríntios capítulo 12, e eu quero que você grava bem isso, que a sua boca, 1 Coríntios capítulo 12, a sua boca é crucial, para o seu crescimento, para a edificação da sua casa, para as bênçãos do Senhor. A sua boca, a sua língua é crucial, e a Bíblia ela fala sobre isso. Nós vamos abordar isso aqui agora. 1 Coríntios, no capítulo 12, meus irmãos, vem comigo aqui na palavra. 1 Coríntios capítulo 12, eu quero ler a partir do versículo 7, olha só o que fala sobre muitas coisas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, escuta isso é importante. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante ao Espírito. Parou aqui comigo. Então, sempre o Espírito vai agir. Ele vai agir com um fim proveitoso. E quando o Espírito ele age na igreja, ele vai dar dons na igreja. Imagina você, meu irmão, com dons de Deus na sua vida. O Senhor vai te dando dons. E aqui ele vai falando um pouquinho sobre esses dons. Qual que é os dons que o Senhor vai dar para cada um aqui na igreja, para aqueles que buscarem. Começa aqui no versículo 8. Aí no meio do versículo ele fala assim, a palavra da sabedoria. O Espírito Santo ele vai passar no meio da igreja, ele vai olhar para uma pessoa e ele vai revestir aquela pessoa com uma palavra de sabedoria. E quando a igreja ouvir essa pessoa falando, ela vai perceber uma sabedoria nessa pessoa. E essa sabedoria dada é o Espírito Santo agindo. Vai vendo que interessante. Então o Espírito Santo está passeando, ele vai derramando dons. Para um ele dá a palavra da sabedoria, continuando aí no versículo 8. E a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento. Então para um deu uma sabedoria, palavra de sabedoria. Para outro, o conhecimento. A outro, o mesmo Espírito, uma fé diferenciada. O cara tem uma fé diferente. E ao outro, no mesmo Espírito, o dom de cura. Você viu aquela pessoa que ela ora, irmão? Ela ora e acontece curas. Então é o Espírito Santo. Ele não vai dar para todo mundo igual, mas para cada um ele vai dar um diferente. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, o dom de cura. Continua. Outros, operação de milagres. A outro, profecia. E a outro, discernimento de espírito. E a outro, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Então, quando o Espírito Santo ele trabalha na igreja, ele derrama sobre todo mundo dons espirituais. Ele pode derramar sobre todo mundo. Só que a questão é, para que ele derrame, para que haja um derramamento destes dons, tem que haver uma busca. Eu posso viver a minha vida inteira dentro da igreja. Se eu não buscar os dons do Espírito, ele não vai dar. Aí eu posso olhar para um lado e ver assim, poxa, aquele cidadão chegou há pouco tempo na igreja, e eu vejo que esse rapaz ou essa moça, esse cidadão, ele já tem falado com uma autoridade, tem orado, tem usado de uma ousadia, de uma fé. Irmão, isso daí é porque o cidadão buscou. Então, se todo mundo buscar, o Senhor vai derramar sobre a igreja. Mas eu não quero falar de todo mundo, eu quero falar de você. Eu quero falar da tua casa. Você tem buscado o que do Senhor? Somente condições para ter uma vida com mais comodidade? Na maioria das vezes, a maior parte, o maior incentivo nosso em Deus
é alcançar no Senhor comodidade. Todos nós, eu estou me incluindo, todos nós olhamos para o Senhor e queremos do Senhor mais comodidade, uma vida com mais conforto, uma vida mais regalada, para que eu possa oferecer o melhor para a minha família. É pecado isso? Não, não é pecado. Só que eu não posso colocar essa comodidade e essa vida com mais abundância como prioridade para mim. Amém, meus queridos? Amém? Alguém que busca recursos? Melhores recursos? Alguém aqui? Só eu? Só eu? Todo mundo, todos nós. Por isso nós acordamos de manhã cedo e muitos vão dormir tarde da noite, trabalhando, correria, e o pensamento é aumentar o ganho. O nosso pensamento diário é esse. Então nós estamos aplicando as nossas forças, as nossas energias na obtenção de melhores e maiores recursos. Amém? Só que a Bíblia vai falar o seguinte para a gente: buscai os dons do Espírito com zelo. O que é zelo? É dedicação, é força, é eu empenhar, eu gastar tempo nisso. Ei, o Espírito Santo está falando com você. Você pode acordar cedo, você pode dormir até tarde, buscando uma melhor qualidade de vida para você, para a sua família, uma comodidade. Você pode sim, mas nós temos o dever, irmãos, de buscar os dons do Espírito para a nossa vida, porque são estes dons que nos capacitarão a enfrentar as adversidades da vida, as dificuldades, as tempestades, com uma outra estrutura psicológica, emocional. Tem hora, olha, apesar de você buscar as bênçãos, você sabe que as dificuldades virão. Apesar de você orar e pedir para Deus: Senhor, muda a história, muda o quadro, Senhor, opera, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, vai na frente. Você sabe que as dificuldades, elas existem, e elas sempre virão contra a gente, e elas vêm como um vento. A Bíblia fala um vento impetuoso, um vento insistente. É um vento que vem para derrubar. Quando vem para derrubar. Você está vendo a importância de buscar os dons do Senhor, os dons do Espírito Santo? Porque se você está revestido desses dons, você está armado e estruturado contra esse vento. Amém, queridos? E aqui nesses dons, a Bíblia fala assim, sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Você vai orar, vai haver cura, vai orar, vai ter milagre. Você vai falar com variedades de línguas. Algumas pessoas, elas são tomadas pelo Espírito Santo e ela consegue falar em outras línguas essas que elas não estudaram para falar. Está entendendo? Língua estranhas para ela, porque ela é acostumada com o português. Daqui a pouco ela está falando inglês, daqui a pouco ela está falando em espanhol, daqui a pouco ela está falando em japonês, mandarim. Está entendendo? A Bíblia fala sobre a variedade de línguas, não é somente o embromation do culto. O Senhor pode te tomar dentro da igreja com uma profecia, com uma fala, com línguas estranhas, mas a Bíblia fala que tem que ter um intérprete também, porque se Ele deu o dom das línguas, Ele também dá o dom da interpretação, para que alguém interprete. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? Então tem muitos dons sendo entregues para a igreja, e aqui dentro desse dom tem um dom da profecia. Amém? Está escrito aqui, 1 Coríntios capítulo 12, sobre o dom da profecia. Sobre isso eu quero falar. Lê agora, abre aí o próximo capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Tem muitos dons, e quero falar sobre o dom de profecia. E aqui é uma ferramenta para você que vai mudar a tua história. Segura isso daí para a tua vida em nome de Jesus. Se você praticar o que vai ser pregado aqui hoje, a tua história vai mudar, meu querido, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 1, o capítulo 14, Paulo está orientando a igreja de Coríntios, que a igreja de Coríntios estava enfatizando muito falar em línguas estranhas. Então dentro da igreja de Coríntios estava aquela coisa, Shuricanta Labanaia, oh Deus maravilhoso, e lá Shurianda, você está entendendo? Isso daí é algo do Espírito, mas é você com Deus, é você e o Senhor,
porque a língua ela é para edificação própria. Então eu não preciso ficar falando e às vezes o indouto vai chegar na igreja. Quem é o indouto? É o leigo, o que não conhece. O indouto vai chegar na igreja e vai ver o pessoal, todo mundo falando em língua. Cara, não vai entender nada. Não vai entender nada. Então por isso que aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele orienta aos irmãos, tomem cuidado. Ele não está proibindo, ele disse que não pode ser proibido, não podemos proibir, mas disse para os irmãos, irmãos, tomem cuidado, prestem atenção, está entendendo? Se vocês falam em línguas, tudo bem falar, mas que haja também um intérprete. Então ele começa a orientar sobre o cuidado de falar em línguas. E aqui nesse texto ele enfatiza, ao invés de falar em línguas, é melhor profetizar. É melhor profetizar. E olha o que diz o versículo 1. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 1. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Amém? Aqui nesse texto está dizendo o seguinte: procure com zelo os dons, mas principalmente que vocês profetizem. Amém? Amém, meus irmãos? E continuando isso, meus irmãos, agora nós vamos abrir aqui no livro de Mateus capítulo 12. Olha que interessante que a palavra vai falar, Mateus capítulo 12. E nós vamos só ler esse versículo, vamos fazer uma pausa para o entendimento aqui. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 12. Louvado e exaltado seja o santo nome do nosso Deus. No versículo 36. Aleluias. Mateus capítulo 12 e no versículo 36. Diz assim, irmãos: tem que falar, tem que profetizar, tem que liberar palavras? Tem. Eu tenho que tomar cuidado até com as palavras que eu falo também. Preste atenção. Mateus capítulo 12, versículo 36. Digo-vos que toda palavra frívola, palavra ociosa, palavra supérfice, que sair da vossa boca, que proferirem, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras sois justificado, e pelas suas palavras vocês são condenados. Então preste atenção, eu estou falando para os irmãos que nós temos que liberar palavras, nós temos que falar com profecia. Eu estou falando para os irmãos que nós temos que usar dos dons espirituais. E Paulo fala assim, um dos principais dons que vocês têm que usar é o dom de profecia, que é liberar palavras de poder. Mas para que essas palavras sejam palavras de poder, eu tenho que estar revestido do Espírito Santo. Se eu não estiver revestido do Espírito Santo, eu posso até liberar palavras boas para o meu dia, mas elas não terão efeito algum. Amém, meus irmãos? Então eu tenho que liberar palavras, eu tenho que falar palavras que contrariam o mal. Falar uma palavra negativa, uma palavra pessimista, uma palavra desmotivadora, e eu vou rebater essa palavra com uma palavra de ânimo, com uma palavra de alegria, com uma palavra de poder. Não vai dar certo não. Se fosse você eu desistia, se fosse você eu parava. Eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não quero mais nem saber, eu desisto. Está repreendido essas palavras. Se você estiver num cenário como esse, repreenda. Em nome de Jesus, tu aguenta sim. Em nome de Jesus vai dar certo sim. Em nome de Jesus o Senhor está no controle sim. Está entendendo? E às vezes nós estamos na mesma sintonia com a pessoa pessimista e nós não nos tocamos que a palavra que ela está dizendo é uma palavra maldita, é uma palavra frívola, é uma palavra superficial, é uma palavra ociosa, é uma palavra do mal. E nós estamos na mesma sintonia de fé que acaba nós até comprando uma ideia. Realmente, né? Realmente. Acho que é melhor parar, né? Melhor parar o quê, irmão? Se o Espírito Santo habita dentro de mim, o meu discurso não vai ser igual ao mundano.
Se o Espírito Santo habita dentro de mim, o meu discurso não tem que ser negativista como aquele que não tem fé. Eu tenho fé, então a minha confissão de fé é diferente daquele que não acredita. Está entendendo? Então o Espírito Santo me move a isso. Agora vem cá, acabamos de ler Mateus capítulo 12, diz assim, que nós vamos prestar conta no dia do juízo, por todas as palavras frívolas que saem da nossa boca. Pelas nossas palavras nós somos justificados, pelas nossas palavras nós somos condenados. Às vezes eu entro na onda do negativismo, eu entro na onda do pessimismo, de não confessar algo de fé, algo que Deus vai fazer, e daqui a pouco eu estou falando frivolamente como fala o ímpio. O ímpio vem com um discurso negativo, eu estou entrando na onda, está lá o cristão, o crente, falando que nem aquele que não confessa a mesma fé. É mesmo, né, cara? Nossa, cara, olha, que situação, né? Ixi, cara, eu já vi que daí não vai dar certo não, hein? Para com isso. O Senhor não te levantou para isso. O Senhor não te levantou para que você use um discurso desse. Existe um poder sobre a tua vida, existe um poder sobre a sua cabeça, existe um derramamento que é chamado derramamento do Espírito Santo, uma cachoeira que constantemente está derramando um poder e uma unção sobre a igreja, e nós não estamos nos apropriando disso, desse poder. E por isso, meu irmão, nós estamos entrando na mesma onda do cara que está tomado de incredulidade, e está lá o cristão. Eita, bicho, eu acho que não já vai dar certo mais não, cara. Eu acho que realmente já era, já não tem mais jeito não. Quantas vezes, ou às vezes a gente fica espraguejando. Isso daí não vale nada não, rapaz. Isso daí não presta não, ó. Isso daí, vai dar em nada não. Um dia falaram sobre mim. Meu pai biológico faleceu, eu tinha acho que 1 aninho e pouco para 2 anos, minha mãe conta. Que meu pai biológico, ele bebia, né? Bastante. Minha mãe conta que uma vez, uma pessoa próximo dela, chegou a ela e disse assim, ixi, isso daí quando crescer vai ser que nem um pai. Olha, minha mãe ainda não era da fé, não entendia muito sobre repreender, mas na hora o Espírito Santo usou a boca da minha mãe, e disse para ela assim, está repreendido. Olha só, hein? Está entendendo? Quantas pessoas talvez já chegou em você com palavras de frustração para fazer você parar? Era o inimigo usando aquela pessoa. E às vezes aquelas ideias nos compram, nos arrebatam, nos tomam. E está lá eu que sou cristão, seguindo na onda de um cara que era para eu estar orientando. E eu estou indo na mesma ideia do cidadão. E o Senhor disse assim, eu não te fiz para você confessar esses tipos de palavra. Eu te fiz para você ser um adorador. Eu te fiz para você confessar a fé. Eu te fiz para você profetizar. Não foi para você praguejar, lançar praga, palavras de ruína e palavras de maldição. Não, eu te fiz para você liberar palavras de poder. Palavras que o céu, quando você falar, o céu vai se abrir e o milagre vai acontecer. Aleluia. Então eu quero deixar em aberto aqui para a igreja e perguntar, irmão, porventura no meu dia, eu tenho confessado palavras malditas, palavras negativas, porque talvez o meu plano para o dia em algum momento não deu certo, o que eu projetei para o dia talvez desviou, saiu fora da programação, e de repente o copo quebrou, um prato caiu no chão, atrasou. Isso tem me levado a confessar palavras de derrota. Eu sou infeliz mesmo. Sabe, eu acho que na minha vida eu nasci para não dar certo. Parece que eu nasci virado contra Deus. Nasci, não sei os termos usados aí, nasci virado para a lua. Parece que existe um negócio em cima de mim. Tudo que eu faço. O que você tem falado? Diante de uma situação a qual você não foi atendido, diante de uma situação que as suas expectativas não foi alcançado, como é o nosso proceder diante do inimigo, diante da tentação, diante da afronta do inimigo? Está entendendo? Quando o vale estava de osso seco, quando havia um cemitério, o que Deus mandou o profeta fazer? Profetiza no vale de osso seco. Está entendendo? Libera uma palavra de poder aí que vai ter vida, que os ossos vão se montar, vão se levantar e vão ficar de pé. Amém, meus queridos? Deixa eu te falar um negócio interessante, que é lindo isso, é lindo, maravilhoso.
Israel, o exército de Israel, estava diante do exército dos filisteus. E lá no exército do filisteu havia o gigante Golias, o cara que chegava aí praticamente a 3 metros de altura, aproximadamente aí, alguns arredondam para 3 metros de altura, mas não são 3 metros exatos. O cara era um gigante, forte, monstro, perito em guerra, e esse homem desafiava o exército inteiro de Israel. Ninguém tinha coragem de enfrentar o homem. Chega Davi, cheio do Espírito Santo, e Davi fala assim, para encurtar a conversa, para abreviar: eu vou enfrentar esse homem. Você está louco? Eu vou enfrentar esse homem. Eu vou enfrentar esse homem. Lá no capítulo 17, você pode ler em casa. No capítulo 17 de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17 relata sobre o evento. E o que acontece? Quando ele foi para enfrentar o inimigo, o que o inimigo falou? Você vem contra mim com pau? Você acha que você vai me vencer? Quem que é você? Você acha que eu sou algum cachorro que você vai me espantar com um pedaço de pau? O inimigo falou daí para o rei Davi, para Davi, a fim de amedrontar Davi. Só que o Espírito Santo estava dentro de Davi. O que Davi falou para ele? Eu vou contra ti no nome do Senhor Deus dos exércitos, e hoje mesmo eu vou te vencer. O Senhor vai te entregar nas minhas mãos, e eu vou entregar a tua cabeça para os pássaros. Hoje mesmo. Davi falou assim: olha o inimigo, você acha que você vai me vencer? Você acha que você vai ganhar? Qual que é a palavra que Davi liberou? Davi liberou uma palavra profética para aquele momento. Davi liberou uma palavra profética para aquele cenário. Pela fé que havia no coração de Davi, Davi liberou uma palavra segundo o que ele esperava que acontecesse. Davi liberou uma palavra segundo o que ele esperava que acontecesse. Então, quando o gigantão, vamos arredondar para 3 metros de altura, falar para Davi: quem é você, cara? Eu vou acabar com a tua vida. Davi fala assim: hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Hoje mesmo tu vai cair. Sabe aquele negócio com sangue no olho? Aquele dito que o povo usa aí? Aquela convicção, aquela certeza. Era essa convicção, a fé que habitava no coração de Davi. Por isso que essas palavras foram ditas com tanta convicção, com tanta força. O inimigo se pôs: vou acabar com a tua vida. Acaba, que eu quero ver. Acaba, eu estou pagando para ver. Ou diferente vai acontecer, que o Senhor vai te derrubar hoje, através da minha vida. É assim que tem que acontecer, irmão. Se a palavra de derrota veio contra você, ai meu Deus do céu, é o inimigo. Misericórdia, para, tu está arrepiando. Para com isso. Para com isso. Nós estamos diminuindo o poderio e a soberania desse Deus na nossa vida. Quando a situação se levantar contra você, não precisa se amedrontar, porque tu tem um Deus vivo, que operando Deus ninguém pode impedir. Não há quem possa tirar a mão e o governo deste Deus sobre a tua vida, a administração desse Deus sobre você. Então não se afogente, não se convença de uma fala negativa. Não aceito isso, eu repreendo isso em nome de Jesus. E é tão lindo, irmão, que não é só uma questão de confissão, é uma questão de atitude. Depois que eles tiveram aqui essa troca de conversa: eu vou acabar com você, rapazinho. Quem que é você? Seu homem pequeno, que ele era baixinho, pequenininho. Davi pega: então vamos ver, hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. O que aconteceu na sequência? Depois da afronta verbal, o filisteu se posicionou para a guerra, veio para frente, como se o posicionar-se dele amedrontaria Davi. Não. Quando o filisteu se posicionou, a Bíblia diz que Davi saiu do meio das fileiras de Israel e foi de encontro. Está entendendo isso? Você está entendendo esse mistério lindo, glorioso? Não é só confessar, é se posicionar. Davi falou: hoje o Senhor te entrega nas minhas mãos. Ele profetizou algo que ia acontecer. Na hora que foi a hora do vamos ver, do pega para capar, nessa hora que o gigante veio de encontro, Davi correu de encontro com ele. Então vamos ver. Amém, meus irmãos?
Então essa é a postura, essa é a atitude. Levantou-se uma palavra de maldição na sua casa, levantou-se uma palavra de maldição no seu lar, uma palavra contrária, um cenário surgiu, um cenário negativo. Confesse a fé, confesse a vitória, profetiza em nome de Jesus: o Senhor é comigo, o Senhor é na minha casa. Ai, deu um espirro ali, eita, já tomou conta, a pandemia pegou, o Covid pegou, ai meu Deus do céu, vai morrer. Não, em nome de Jesus. Não é nada não, em nome de Jesus, nós vamos cuidar, nós vamos tratar, Deus já está cuidando, Deus já está agindo em nome de... Mas às vezes nós agimos de má fé. Uma situação que surgiu, nós já criamos uma projeção negativa do que vai acontecer. Surgiu uma pequena coisa e nós já alimentamos o mal. Olha, agora pronto, agora vai... Não, pende para o lado positivo da coisa, pende para a fé, em nome de Jesus. Aconteceu isso daí, mas Deus é maior, e Deus está entrando com a providência, o inimigo não tem poder, e o inimigo está cuidando, está entendendo? Não é porque houve um desvio de um jovem, o desvio de um marido, o desvio da esposa, o desvio do filho, que acabou. Meu Deus, está perdido. Aí eu falei que não prestava, eu falei que não ia dar certo, você falou nada, você não sabe de nada, quem sabe é Deus. Retire a tua palavra, põe a mão na tua boca e pede perdão para Deus. Abençoa em nome de Jesus. Não é um desvio, não é uma escorregada que o cidadão, a cidadã, o mais experiente ou o mais ingênuo deu, que agora a vida dele acabou, que já não presta mais, que já não vale mais nada. Não, está repreendido isso. Paulo fala assim, vocês busquem também o dom de profecia, um dom bom, de ser boca santa de Deus, boca que abençoa e não amaldiçoa, em nome de Jesus. Está entendendo isso, igreja? Está entendendo isso? Mas se nós somos maldizentes, nós vamos trazer ruínas para o nosso dia. Ai meu Deus, de novo. Ai Senhor, e ainda coloca o nome do Senhor. Isso é usar o nome do Senhor em vão. Ai Senhor, e fica ali se lamentando, fica chorando, fica reclamando, fica praguejando, como já foi dito aqui. Não, meu irmão, em nome de Jesus, Senhor, mais um dia que o Senhor vai cuidar de mim, mais um dia que o Senhor vai na frente. Aqui não deu certo, aqui essa negociação, algo que você foi resolver, sai dali, não excomungando tudo e a todos. Não deu agora, mas eu vou buscar o meu Senhor, e eu vou tentar de novo e vai dar certo. Amém, meus queridos? Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Continuando aqui, eu quero que você abra aí comigo o livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 6, a Bíblia vai dizer assim, que lindo. Romanos capítulo 12, versículo 6, em nome de Jesus. Olha o que fala a palavra, Romanos 12, e no versículo 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, que seja segundo a proporção da sua fé. Aleluia. Agora é o seguinte, aqui é uma responsabilidade para nós. Se na minha vida existe um dom de profecia, de liberar uma palavra de poder, essa palavra tem que ser dita segundo a proporção da fé que eu tenho. Se eu acredito que o que eu estou falando vai acontecer, então eu posso liberar a palavra. Agora, se nem eu acredito, você vai falar para quê? Está entendendo? Se você vai falar uma palavra que você não acredita, então não fala. Não jogue palavras ao vento. O Senhor não nos convida a nos pronunciar de forma superficial, de forma frívola. Ele disse assim, não fale coisa que você não acredita. Você vai ser justificado pela tua palavra você vai ser condenado, você vai prestar conta no dia do juízo. Aí tem muito cristão que acha bonito ficar profetizando. Irmão, Deus manda te dizer aí, que Ele está entrando na causa. Olha, Deus vai soprar um vento novo na tua vida. Nenhum cidadão tem fé para isso, do milagre. Mas fala, libera a palavra. Não é palavras liberadas e jogadas ao vento.
Toda vez que um profeta abriu a boca, eu não estou falando que você vai ser profeta, e eu não estou dizendo que para poder liberar uma palavra de profecia, você tem que ser profeta, não. Os profetas, quando falavam, eram sentenças dadas a um povo inteiro. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o dom de profecias, não é especificamente que você tem que ser um profeta para dar uma profecia às nações, a um povo, mas você pode ser usado pelo Espírito Santo, através da fé, em algum momento para falar uma palavra profética na vida de alguém. Está entendendo, meus irmãos? Só que é o seguinte, para eu liberar essa palavra, não adianta eu viver uma vida onde eu não oro, não adianta eu viver uma vida onde eu fico, ao invés de ouvir louvor, estou ouvindo funk, música mundana, música de baixo escalão. Eu estou ouvindo assim uma música que não tem nada a ver com a minha confissão de fé. No meu dia, o Espírito Santo não é invocado no meu dia a dia. Eu não estou tendo comunhão com Deus no meu dia a dia. Aí lá vai eu, convencido de que sou usado por Deus. A pessoa está contando uma situação, eu boto a mão no ombro da pessoa, olha, Deus manda te dizer, viu? Já deu certo, acredita. Vai se revestir de Deus em nome de Jesus. Ai pastor, mas é uma palavra, que custa? Eu sei, meu irmão, é fácil falar, né? Falar uma palavrinha assim é fácil, para talvez animar alguém, né? É muito bom, mas mais do que você falar uma palavra espiritual, eu tenho que viver uma espiritualidade na minha vida. Está entendendo, meus irmãos? O Senhor nos manda dizer, acabamos de ler aqui, ó, fale a profecia, libere a profecia, pela proporção da sua fé. Ou seja, eu tenho que estar revestido de fé, eu tenho que estar revestido de Deus, para então eu liberar uma palavra sobre alguém em nome de Jesus. Porque senão, meu irmão, eu não estou revestido de Deus e vou sair botando a mão na cabeça da pessoa. Eu não estou revestido de Deus e vou querer ser boca de Deus na vida de alguém. Não, vamos nos revestir do Senhor, vamos buscar os dons do Senhor com zelo, e na hora de falar, o Espírito Santo vai te incomodar para falar. Vai vir, você não vai aguentar segurar, porque é o Espírito Santo que vai te mover para isso. E às vezes você não precisa falar de uma pessoa distante que surgiu no seu dia a dia. Você pode falar dentro da sua casa mesmo. Levantou alguém da família, sabe assim, sofrendo, chorando, desacreditado, e você pode chegar para essa pessoa e dizer, não, em nome de Jesus, o Senhor está conosco, o Senhor nos põe de pé, o Senhor nos alimenta, nos fortalece, nos reveste, o Senhor nos ampara. Você está entendendo? Você não precisa ir muito longe não, para ser usado por Deus. Você pode ser usado por Deus na sua casa. Cristão, entenda isso. Na sua boca não pode ter palavras frívolas. Na sua boca tem que ter palavras proféticas. O que é palavra profética? É uma palavra que você está dizendo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, e que você acredita que vai acontecer. O exemplo que eu te dei aqui foi de Davi. Davi estava diante de uma peleja, diante de uma batalha, só que Davi era homem de Deus. Davi estava cheio do Espírito Santo. O que Davi esperava naquela batalha? Vencer o inimigo. E ele fala para o inimigo assim, ó, hoje mesmo eu te vencerei, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Então você diante da batalha, entenda isso, é esse tipo de confissão que você tem que ter. A batalha está acontecendo, ou você está para começar em uma peleja. Senhor, eu creio no teu nome, que eu já venci essa batalha. Eu creio no teu nome, que eu já venci essa peleja. Eu creio no teu nome, que tu serás comigo, Senhor, nesta fase da minha vida. Eu creio, Senhor, que eu entrei agora em uma fase difícil, em uma fase de desertos, em uma fase de tribulações e tormentas, mas eu entrei e sairei comemorando a vitória em nome de Jesus. Essa fase pode ser em um ambiente familiar, essa fase pode ser em um departamento da saúde, essa fase pode ser uma questão de finanças. Eu não sei qual departamento você tem se deparado com uma guerra espiritual que seja, ou uma tribulação. Eu só sei de uma coisa, que nessa área você tem que usar uma palavra de firmeza, uma palavra de fé, uma confissão de fé. Senhor, eu entrei nessa situação, eu estou sofrendo, mas isso não vai acabar comigo, isso não vai me consumir, porque o Senhor é comigo, e eu vou sair daqui vitorioso em nome de Jesus. Está entendendo, igreja? A fé nos leva a isso. A fé nos leva a isso. Revista-se de Deus.
Um dia Elias, agora não estou falando de um profeta mesmo. Um dia Elias disse: não vai chover. Ali foi uma sentença dada para um povo. E não choveu durante 3 anos e meio. Como que um homem de Deus pode liberar uma palavra de tamanho poder quando esse homem está revestido de Deus? O homem disse: não vai chover. 3 anos e meio não choveu. Depois o mesmo profeta disse que ia chover. Ele orou para que chovesse e a água desceu do céu. Amém, meus irmãos? Eu quero falar para você de um pai chamado Jacó. Jacó, antes de morrer, chamou os 12 filhos. Está aí no livro de Gênesis capítulo 49. Não precisa abrir, pode ler em casa. Gênesis capítulo 49. Antes de Jacó morrer, chamou os 12 filhos. Colocou a mão na cabeça de cada filho e liberou uma palavra profética sobre cada filho. Tudo o que Jacó orou sobre os filhos aconteceu. Quando Jacó colocou a mão na cabeça do filho Judá, ele falou tanta bênção, tanta bênção. Quando ele colocou a mão na cabeça do filho chamado José, foi tanta bênção derramado. Quando ele colocou a mão na cabeça do filho Simeão, foi tanta bênção. Mas teve filhos que ele não abençoou tanto assim. Você pode ler lá. E os filhos que ele abençoou um monte, você vai ser isso, aquilo outro, só bênção. Foi tudo abençoado segundo o que ele falou. O filho que ele não abençoou tanto, foi algo mais minimizado. A bênção do filho foi segundo o que ele falou. Você está vendo a oração de um pai sobre um filho? As palavras de um pai sobre o filho, como tem poder. E a oração dos filhos também com respeito aos pais. Meu Deus, ai meu Deus, filho revoltado da vida. Ô filho, vai usar sua língua, uma boca santa de Deus. Vai abençoar o seu pai, vai abençoar a sua mãe. Pais, abençoa o seu filho. Ai pastor, mas está me dando trabalho. O senhor não sabe, pastor, minha filha abençoa. O nosso dever e a nossa obrigação como pais é abençoar o nosso filho. Até desde o ventre. O Nicolas está na barriga da Daiele ainda, mas eu já estou abençoando. Já estou ungindo a barriga da minha esposa. Eu e ela e o meu Mateus. Nós já estamos abençoando a vida do Nicolas. É só bênção. Está entendendo? E o Mateus é abençoado todo dia. É só bênção. Eu não tenho que liberar uma palavra maldita sobre um filho, porque o filho vacilou comigo. E eu também não tenho que liberar uma palavra maldita contra o meu pai, contra a minha mãe, porque o meu pai agora me deu algumas limitações. Nosso dever é amar. Nosso dever é ser cheio do Espírito Santo e abençoar. Ainda que a minha orelha foi puxada, figuramente falando. Ainda que a minha orelha foi puxada, vai abençoar seus pais. Vai dar glória a Deus pela sua família. Esse dia eu vi um vídeo na internet, uma criança chorando, e tem um grupo, um pessoal que faz um trabalho muito lindo, social, e esse pessoal teve acesso a essa família, e o filho estava chorando, e o filho queria poder ver o pai ainda de novo, poder ter um reencontro com o pai. O que aconteceu com o pai? O pai saiu de dentro de casa. O vício arrebatou, arrancou aquele homem do seio da família, e este homem, agora viciado no alcoolismo, estava vivendo na rua. E o que o filho queria? Poder ver o pai, poder abraçar o pai. E eles acharam esse pai, deram um banho de loja no pai, deixou o pai cheiroso, preparado, e prepararam o encontro. E o filho estava de costa, não sei se alguém viu isso na internet. O filho estava de costa e o rapaz perguntou, que faz esse trabalho social muito bonito, perguntou assim: o que você falaria para o seu pai se você estivesse próximo dele? Que eu amo ele muito. O que você falaria? Que eu amo ele. E o pai estava atrás. Então pode dizer para ele aí. E foi um momento comovente, onde houve choro, e o pai pôde abraçar aquele filho, o filho abraçou o pai, e a mãe chorando. A cachaça tirou o homem dentro de casa. Então não deixa com que nada te afaste desse convívio familiar. Talvez a mãe vacilou mesmo, ou o pai vacilou, deu uma palavrinha que te doeu, jovem. Nossa, você vai ficar magoado até quando? É o seu pai, meu. Perdoa. Libera perdão para o seu pai. Libera perdão para sua mãe. E profetiza na vida do seu pai e da sua mãe: eu amo meu pai, Senhor. Eu amo a minha mãe. Obrigado pelo meu pai. Por esse pai bravo, por essa mãe brava que pega no meu pé. Obrigado, Jesus. Agradece a Deus.
Sabe assim, quando eu vi aquela cena, eu digo glória a Deus pelo meu filho Mateus, pela minha esposa, eu digo glória a Deus pelo meu Nicolas que está na barriga da Daiele, mas eu digo glória a Deus pela minha família. Tem gente aí que está chorando, porque não tem a repreensão de um pai. Tem gente que queria ter uma repreensão de um pai e de uma mãe. Tem filhos que queria ter pais e não está tendo paz. Tem mães e pais que queria estar próximo do filho, o filho está perdido para droga. Então valorize o que você tem. Valorize abençoando com a tua boca, liberando palavra profética, não amaldiçoando. Não presta mesmo, não vale nada mesmo não, viu? Eu não sei o que eu fiz da minha vida. Está repreendido em nome de Jesus. Vamos ser crente, vamos ser cristão em nome do Senhor. Jacó chamou todos os filhos, colocou a mão na cabeça e começou a abençoar, abençoar, abençoar. Amém, meus queridos? É o seu dever do dia a dia. Abençoa os seus. Abençoa os seus. E quando a situação ficar difícil, não corra dela não, encara ela. Antes de você encarar, já estenda as mãos em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, e no nome de Jesus, o Senhor vai ser comigo nessa batalha. Em nome de Jesus já deu certo. Em nome de Jesus essa causa já está resolvida. Em nome de Jesus eu vou obter êxito. Em nome de Jesus vai ter vitória para a glória do teu nome, Senhor. Isso é profecia. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1: busca com zelo, principalmente o dom de profecia. Aleluia. E foi ministrado para profetizar, para liberar a palavra. Se encha de Deus, se encha do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém, amém. Eu tenho que falar e me posicionar. Quando Davi falou: hoje eu te venço, hoje o Senhor te entrega na minha mão, o gigante veio para frente. O que Davi fez? Correu? Foi para frente também. Já foi pegando a pedrinha aqui no chão aqui. Quando Davi mandou a pedrinha, cravou bem no meio da testa do gigante. O gigante caiu e Davi cortou a cabeça do gigante. Amém, meus irmãos? O Senhor tem vitória para a nossa vida, mas o Senhor quer que nosso comportamento, a nossa fala, as nossas confissões, as nossas atitudes seja segundo a palavra, segundo o Espírito Santo, em nome de Jesus. Está entendendo? Ah, pastor, mas o mar não está para peixe. A situação está difícil. Está difícil, irmão. Está mesmo difícil. Não está fácil para ninguém. Olha o preço da gasolina. Olha o preço da carne. Está fácil para ninguém não, irmão. Amém, meus irmãos? Mas, irmão, em nome de Jesus, o Senhor não vem para soprar simplesmente um vento de bonança, do nada assim. As lutas que nós passamos gera para nós vitórias. Não é simplesmente assim viver na terra sem dificuldade, só vento de bonanças e bonanças, e paz e amor, e purpurina e alegria e coisa linda. Não, querido. Vai vir tempestade, vai vir vento. Tem momento da bonança, tem momento da bonança, tem momento da dificuldade, tem momento do choro, tem momento do choro. Mas incondicionalmente, a minha língua, a minha fala tem que ser uma só. Incondicionalmente. Eu não tenho que depender de uma palavra boa ouvida ou de um momento bom vivido para confessar com palavras bonitas. Não. Se a palavra que eu ouvi foi boa ou se foi ruim, não importa. De uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Só é uma água só. Que de você só jorre água doce em nome de Jesus. Eu não importo com o que me falaram, eu não importo com a situação vivida, eu importo com uma coisa: o meu Senhor vai ser honrado, o meu Senhor vai ser agradado, independente do que eu estou passando. Da minha boca não sai palavra de maldição, é só palavra de bênção. Ah, está pisando no meu pé, o calo está apertando no sapato, a pedrinha está incomodando, mas Deus é bom, Deus é soberano, Deus é grande, Deus é lindo, e Deus vai entrar com a providência em nome de Jesus. Agora tem cristão, nós já vamos encerrar, que dependendo da situação ele louva, dependendo da situação ele xinga, ele esbraveja, ele quer acabar com tudo, parece uma onça brava, trancada numa jaula há vários dias com muita fome. Não, meu irmão. Se o vento é favorável ou se o vento é contrário, eu vou na mesma fé, eu vou na mesma confissão. O Senhor é comigo, e operando Deus ninguém pode impedir. Deus é na minha vida, e Deus vai entrar com a providência. Está entendendo? É isso daí, irmão. É fé sobre fé, é de fé, em nome de Jesus. Mas o médico falou tal coisa, o médico falou, mas o médico não é o médico dos médicos. O médico pode ter falado, mas a minha oração é outra.
Então vamos trabalhar, o médico falou, vamos cuidar, vamos tratar, mas enquanto isso eu estou orando, eu estou intercedendo, eu estou profetizando, eu estou liberando palavra de poder no céu, no mundo espiritual. Está entendendo, irmão? Em nome de Jesus. Agora o médico falou, o mundo acabou. O médico falou, o mundo acabou. Aquele cara que eu boto uma fé, costa larga, que eu dou um crédito, falou, ai meu Deus. Quem que falou? Foi o João, misericórdia. Então vamos ficar espertos, hein? O João pode ter falado, a Maria pode ter falado, o médico pode ter falado, o doutor pode ter falado, o delegado pode ter falado, irmão. Mas a última palavra quem dá é Deus. Em nome de Jesus, creia em Deus, em nome, creia na palavra, fale pela fé, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém? Vamos nos colocar de pé e nós vamos orar nessa fé, em nome de Jesus. Eu convido a você que está passando por algum momento, por alguma situação da sua vida, eu não sei em qual área, em nome de Jesus, nós vamos orar agora por essa situação. Está entendendo? E você vai orar e você vai liberar uma palavra de fé sobre essa situação. E você com as suas palavras, você vai dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, no poder da oração, eu creio no poder da palavra, Senhor, então visita lá, você vai falar, irmão. Só que é o seguinte, não adianta falar por falar, tem que acreditar, tem que crer nesse Deus. Está entendendo? Vamos crer nesse Deus. Vamos agir pela fé em nome de Jesus. Aleluia, vamos orar. E o grupo de louvor vai nos dar essa assistência no louvor também em nome de Jesus. Nós vamos adorar o nosso Deus. Feche seus olhos agora. Eu quero primeiramente levar comigo aqui a refletir o seguinte: quantas vezes você liberou uma palavra maldita contra a tua casa, contra a tua família? Uma palavra de desistência. Não quero mais, chega, eu estou cansado, acabou. Quantas vezes você falou isso? Pede perdão para Deus. Quando você falou isso, você não estava movido pelo Espírito Santo, tu estava movido pela carne. Você não estava movido por fé, mas estava movido por um medo, por uma dúvida, por uma angústia, por um sofrimento, por uma dor. Quantas vezes olhando isso, olhando para o casamento, para a família, ou olhando para o departamento de finanças, e você disse, já era, eu não consigo, para mim nada dá certo, eu não consigo, parece que quando eu estou caminhando, parece que as coisas dão tudo errado. Quantas vezes nós confessamos palavras desse tipo, palavras que expressam a nossa dor, a nossa amargura, o nosso sofrimento? Nós somos assim, gente, todos nós. Mas eu te convido nessa noite, sobre a tua vida, liberar uma palavra de bênção. Você, não adianta eu aqui orar sobre a tua vida e você mesmo não confessar a vitória sobre a tua vida. Uma palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de crença. Então você mesmo vai se abençoar aqui agora. Você vai orar e vai falar com Deus: Pai, a minha vida eu entrego a Ti, a minha vida é uma bênção, a minha casa é uma bênção.